Bom dia. Bom dia a todos, todas. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tô com uma dor de cabeça, tô com dor de garganta. Acho que eu tô com Covid. Tudo certo aí, gente? Vocês têm recebido minhas correções? Tá. O Leandro ontem me passou mais algumas, eu nem cheguei a ver ainda porque eu não tô em casa. Mas tá tudo certo. Eu vou passar um tema para vocês, pro ensino, né? Hoje. E para eles repassarem para vocês, tá bem? Eu tô achando um pouco peculiar, assim, um pouco uma tensão, assim, que a gente tá com 18 pessoas. E a nossa turma tem mais ou menos uns 40. Tá? Onde estão o resto? Muito possivelmente dormindo. Mas isso é para vocês notarem que eu acredito que vai estar mais fácil passar por tudo isso. Talvez seja viagem minha, né? São só suposições. Mas se hoje fosse um dia normal, se a gente estivesse no período normal, teria 40 pessoas assistindo essa aula, assim como todas as outras. Quem está aqui, acho que é interessante a gente pensar a respeito, tá? É... tá, Ju, mas são pessoas que assistiriam ao vivo, né? Se não estão aqui, eu já acho difícil. Mas vamos começar. A gente tinha falado na aula passada de planejamento, se eu não me engano, né? Então a gente já viu introdução, desenvolvimento, conclusão, proposta de intervenção, conjunções e planejamento, certo? Hoje eu vou passar uma aula para vocês que geralmente os professores não passam, de redação, mas que eu gosto porque dá a ideia para vocês do que a gente quer. Essa aula, vocês anotem aí, se chama Qualidades discursivas. Tá? É isso que eu quero falar com vocês hoje. Existem 4 qualidades. Tem um toda essa aula é baseada numa metodologia de um professor da URGS que se chama Paulo Guedes, o mesmo nome do ministro da Economia. Tá? E o Paulo Guedes, ele corrigia muitos textos, tanto de vestibulandos quanto de graduandos. Ele era professor universitário. Agora ele já se aposentou. E aí ele começou a se questionar o que diferenciava um texto bom de um texto que não era tão bom. Ou seja, o que fazia um texto bom ser um texto bom? E ele chegou em 4 qualidades discursivas, ou seja, um texto bom tem isso. Às vezes, as pessoas sabem mais ou menos como trabalhar esse texto bom,
Ah, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Mas às vezes um texto bom tem essas qualidades discursivas de uma forma intuitiva. Né? Eu vou trabalhando isso e acaba tendo. Fato é que existem 4 qualidades discursivas a partir da lógica do Guedes, tá? Que eu vou passar para vocês. Uma é questionamento, a outra é unidade temática, a outra é concretude e a outra é objetividade. Vou falar de uma a uma e aí a gente vai conversando. E aí eu quero que vocês comecem a prestar atenção se o texto de vocês tem isso, principalmente em relação à concretude e objetividade. Tá? Porque o questionamento e a unidade na redação é mais fácil de ter, tá bem? Só que a concretude e a objetividade não, e quando a gente não tem, a gente perde nota. Tem umas vizinhas aqui, vocês estão ouvindo essas vizinhas? No corredor? Acho que não, agora acabou. É... Tá. Peraí. Vamos lá então. Sobre isso, eu queria que vocês se perguntassem algumas coisinhas antes da gente introduzir. Que são essas aqui. O texto responde à pergunta, ele segue uma linha de raciocínio. Qual o problema apresentado? Quais são os argumentos trazidos pelo texto? Como o autor comprova o seu ponto de vista? E qual o caminho que o texto percorre para chegar na sua conclusão? Isso são perguntas que os corretores fazem, tá? Mas no momento que vocês começam a corrigir os próprios textos, vocês tendem a evoluir. Por isso que a minha metodologia é fazer vocês pensarem enquanto corretor. Essa é a minha metodologia. Então eu quero que vocês se perguntem coisas desta lógica quando vocês estiverem lá à frente do texto. Um texto que não percorre algum caminho bastante definido até a conclusão, ele é um texto sem estratégia, por exemplo. Ele vai perder ponto na 3. Mas isso tudo só para introduzir, tá? Questionamento, gente. O que é o questionamento? O questionamento é o motivo pelo qual eu estou escrevendo aquilo. É óbvio que no vestibular o questionamento ele é nada mais nada menos do que o tema. E é uma coisa meio estranha, porque às vezes eu nem quero escrever sobre o tema, só que eu preciso para tirar uma nota, para passar, né? Na vida isso não acontece muito. Na vida a gente é movido por alguma coisa que faz a gente se movimentar linguisticamente. Né? Ontem mesmo eu estava assistindo aquela vergonhosa entrevista da Regina Duarte, né? Eu que sou da cultura também. E aí eu comecei a escrever um monte de coisa assim, né? Só que eu não publico muito porque todo mundo fala, né? Tem muita opinião na internet e é muita cacofonia, assim, né? Eu fiz um texto, né? Terminei um texto que eu estava fazendo, mas a Regina, ela só surpreende negativamente, né? Mas enfim, é um questionamento, por exemplo, tá? No Enem e nos outros vestibulares, o questionamento está proposto pela prova, pela banca, né? Que é o tema. Então, o questionamento no Enem é o tema. E ele é o gancho, então, para que a gente consiga escrever.
certo? Então vamos colocar aqui tudo a respeito do questionamento. Posto pelo vestibular ou pelo professor, né? Quando eu dou um tema para vocês. E ele é o gancho pelo qual o texto é construído. Deixa eu botar o que eu pus aqui. É o gancho pelo qual o texto é construído. Okay. A prova, geralmente, ela vai questionar o aluno acerca do tema e a gente vai precisar desenvolver isso. Então, o tema é aquela frase ali temática. Na URGS, isso é meio interessante, porque a URGS, eu até sonhei com isso hoje. Agora eu falei isso e lembrei. Eu sonhei que eu peguei, olha só, o sonho de um professor de redação. Eu sei que eu tinha pego a prova da URGS, assim, a próxima prova, e chegava pra minha namorada assim, a URGS mudou tudo. Voltou a ser tema. Porque a URGS não está mais fazendo isso, né? O questionamento é um texto, não é mais um tema. Não é mais uma frase. Horroroso. Isso é isso, adoro, adoro. Tá? Então a gente tem que pensar que a URGS ela está transformando o questionamento num texto. E isso é um pouco mais real, vamos dizer assim. Como eu vi a entrevista ontem da Regina, a gente poderia ver um texto, né, dela e fazer um outro. É mais ou menos, a URGS está fazendo mais ou menos isso. Então o questionamento para a URGS acaba sendo um texto. Tá? Eu vou começar a falar de URGS daqui a pouquinho. Tá? Tô terminando o Enem, eu vou ir para a URGS. Assim. Terminando o primeiro apanhado, né? Porque a gente vai seguir bastante ainda. E uma coisa importante do questionamento é que ele é um recorte específico de um assunto. Gente, eu quero que vocês desenhem aí, eu não tenho, o Pautalk também não nos oferece essa tecnologia, mas é o seguinte, eu quero que vocês desenhem uma caixa, um quadrado, e vocês vão um quadrado grande, né? E vocês vão colocar lá nesse quadrado assunto, tá? Dentro desse quadrado, um outro quadrado. Dentro. Esse quadrado se chama tema. Dentro desse quadrado chamado tema, um outro quadrado chamado delimitação. Beleza? O questionamento está ali. Está no tema, nem na delimitação, porque a delimitação é a minha abordagem a respeito. Né? Então, o questionamento ele está dentro do tema. Quando eu não consigo penetrar, né, invadir aquele quadrado do tema e só entro no primeiro, que é assunto, o que eu estou fazendo? Tangenciando. Né? Então, quando eu falo lá do acesso à cultura e não entro no cinema, ou quando eu falo da internet, não entro na manipulação, estou tangenciando o meu texto, tá? Então, o questionamento é o tema, só que isso é mais fácil, tá? Porque a gente não precisa pensar em algo previamente, né? Tá lá. Gente, vocês supervalorizam o tema. Porque pensem, é um questionamento. Eu tenho que responder a um questionamento, certo? E é como uma entrevista. Vamos pensar assim: questionamento é questão, é pergunta, né? Eu não vou para entrevista, a menos que eu seja a Regina. Tô com isso aqui, né? Vocês perceberam? Querendo saber todas as perguntas. Eu não vou fazer isso, certo? Só que eu sei das coisas. Quando vocês tiverem TCC, banca de mestrado, de doutorado,
Vocês não vão saber as perguntas da banca, mas vocês vão saber o trabalho de vocês. A banca vai questionar coisas, né? A gente questiona coisas. É que nem eu, por exemplo, como prof. Eu não sei as perguntas de vocês, mas eu sei o conteúdo. Então, eu vou saber responder. Vocês têm que saber fazer redação, vocês não têm que saber a pergunta. Certo? Essa é a lógica que vocês querem saber a pergunta exata. Eu falei, eu não sei se foi aqui, acho que até que foi aqui, né? Que vocês precisam aprender a dirigir, vocês não precisam saber a rua e a avenida que vocês vão dirigir. Quem sabe dirigir, dirige todas. Tá? Porque o questionamento é uma parte só do nosso texto. Tá bem? Bom, unidade temática, aí vem uma questão mais de organização, que aí a gente começa a ter um trabalhinho. Tá? Por quê? Porque a unidade temática, ela trata de a gente desenvolver uma coisa só. E aí eu quero que vocês escrevam em letras garrafais, no caderno, no livro, onde quer que vocês estejam, essa frase. Tratar de tudo um pouco equivale a tratar de tudo muito pouco. Essa é a noção. Olha, eu pareço a Nani People, né? Não é quantidade de informação. É desenvolvimento de informação. Às vezes as pessoas querem colocar muita coisa, só que a gente só tem 30 linhas. Por isso que a gente tem que organizar a nossa redação para o mínimo de informação grande, né, possível, para que ela consiga ser desenvolvida. Em cada desenvolvimento, em cada argumento, eu vou ter o quê? Uma grande causa, um grande assunto ali desenvolvido. Eu posso trazer, claro, mais de uma informação, mais de um repertório, mas assim, 3 repertórios num parágrafo de desenvolvimento já é uma coisa para a gente ter uma noção, assim, não sei se é bom. Dois. Dois em cada um. Tá lindo, lindo, lindo. Perfeito. Tá? Cuidado, cuidado, cuidado. Por exemplo, quando eu me apresento, se eu falar assim, eu sou o Henrique, eu tenho tantos anos, sou gaúcho, eu sou professor, eu sou noivo e etc, etc, etc. Tem um apanhado bem geral, mas superficial da minha vida. Agora eu começo a dizer, não, eu sou professor de redação, eu trabalho em 2 cursos, eu dou aulas online e tenho um canal no YouTube e passo meu dia entre preparar aula, gravar aula, produzir conteúdo para o YouTube, sou ator, então me envolve um pouco nesse lugar da câmera. Bom, eu tirei tudo, ninguém quer saber se eu sou noivo, ninguém quer saber a minha idade, ninguém quer saber se eu sou gaúcho. Concentrei em uma coisa e consegui dizer mais sobre ela. Essa é a questão. Vocês têm que se concentrar em uma coisa, que é a unidade temática. Cuidado, porque às vezes, e eu percebo isso aqui no objetivo, vocês começam devagar. O que eu chamo de abrir janelas. Né? Então eu estou falando uma coisa, só que eu abro um parênteses e fui. Não. Eu preciso delimitar bem o meu texto, tá? Delimita pontos que você vai abordar dentro do texto e não foge dele. Se você está desenvolvendo uma informação, quer anotar isso, anota. Se você está desenvolvendo uma informação de 3, 4 linhas no D1 ou no D2 e ela não está anunciada lá na introdução, opa, tem problema de planejamento. Esses tempos eu peguei uma redação que qual era a coisa? Eu não lembro o tema.
eu não lembro o tema. Só que a pessoa começou a falar de idosos lá adiante, assim, ela não tinha. Ela nem sabia que ia aparecer idosos. E aí começa a falar só sobre idosos. Isso é um texto sem unidade, né? Então, cuidado com isso, tá, gente? O texto de vocês tem que ter uma lógica interna, uma coerência interna. E isso quem dá é a unidade temática, tá? E como é que eu vou conseguir fazer unidade temática? Planejamento, cara pálida. A unidade temática é definida no planejamento, tá? Isso é fundamental vocês sacarem, vocês entenderem, tá? Então, a unidade temática ela é definida no planejamento. E lembra, gente, que cada parágrafo tem unidade também, tá? Termina os assuntos começados no parágrafo, né? Se a gente traz duas justificativas ou duas causas, né, para o nosso ponto de vista, a gente tem uma mais uma. A gente não tem 1,5 mais meia, nem meia mais 1,5. As pessoas às vezes começam uma coisa e elas terminam só no parágrafo seguinte. Por isso que eu gosto de uma argumentação pautada em duas causas, porque é mais fácil da gente organizar uma coisa com a outra. Tá? Parágrafo, gente, não é para bonito. Ele é uma divisão gráfica e uma divisão de conteúdo. O texto é uma unidade dividida em 4. Como assim 4 unidades divididas em uma? Sim. Não é possível isso? Vocês não têm um dia de aula com 4 profs, 4 conteúdos, né? Eu não tenho uma avaliação dividida em 5 competências. Cada competência também tem sua unidade. Uma unidade não é um átomo, né? Uma coisa indivisível, né? Olha a interdisciplinaridade. Ai, me senti agora. Uma unidade ela é constituída de unidades menores na vida, tá? E nesse caso, a unidade redação é constituída por 4 unidades menores, chamada parágrafos. Então, a unidade da introdução é a apresentação. A unidade dos desenvolvimentos é a argumentação. Eu não vou argumentar na introdução. E a unidade da conclusão é a resolução, no caso do Enem, né? Fechar tudo e resolver com a proposta. São unidades específicas, tá? Dentro de uma unidade maior. Beleza? Essas duas. Agora eu vou para as que mais tiram pontos e prejudicam o nosso texto. A objetividade e a concretude. Gente, só uma última coisa em relação à unidade temática, a gente tem que entender que a unidade temática, ela é a minha tese, né? Ela é a minha abordagem. Por quê? Porque o tema é lá o questionamento. Agora, como é que vai ser a unidade do meu texto? Quem é que vai dar a unidade ao meu texto? O meu ponto de vista. Então, quem dá a unidade ao texto é o ponto de vista. Tá? Por isso que no planejamento, vocês têm... A primeira coisa nos meus planejamentos, nas minhas tabelas, é ponto de vista. Eu só vou conseguir trazer as duas causas a partir da definição do que eu penso sobre o assunto. Tá? E o que não estiver no texto, desculpa, o que estiver no texto que não contribua ao meu ponto de vista, vocês estão percebendo aí que já é um problema de unidade. Tá bem? Bom, objetividade, gente. Objetividade é uma coisa importante. Porque a objetividade é o seguinte, ela não é
rapidez. A objetividade não é ser objetivo, né? Ser o contrário de aquela pessoa que não é objetiva, que ela é prolixa, né? Não é isso. A objetividade aqui ela se opõe à subjetividade. O nosso texto não pode ser subjetivo. Ele tem que ser pessoal, porque ele tem que ter um ponto de vista meu. Sim, só que o texto precisa ser objetivo. 15 pessoas lendo aquele texto têm que entender da mesma forma. Um texto que não tem objetividade, ele começa a dar lacunas para o corretor pensar o que ele quiser da vida e do texto, né? Então, um texto sem objetividade é quando a gente deixa dúvidas, espaços. Como é que a gente faz isso? Às vezes a gente não complementa uma informação, às vezes a gente deixa um vocábulo muito genérico, que eu possa interpretar de uma outra coisa. Sabe quando vocês me dizem, Sor, mas aqui eu quis dizer tal coisa. Isso é falta de objetividade. Porque se vocês queriam dizer uma coisa específica e eu entendi outra, é porque essa coisa não está explicada de forma objetiva. Na sua cabecinha, tá lindo. Por quê? É óbvio. Né? Porque eu penso o que eu penso e o que eu escrevo é o que eu penso. Agora, as pessoas não pensam como eu. A objetividade é uma pressuposição equivocada de que tudo que eu escrever é exatamente aquilo que eu penso. Eu consegui deixar isso de uma forma transparente. E, na verdade, não. A língua é muito porosa, a língua é muito complicada. Não o português. O idioma, a linguagem específica. Né? Quantas vezes a gente está numa aula, o professor está explicando e eu não estou entendendo porra nenhuma daquilo. Para o professor é óbvio, né? Só que para a gente não, porque a gente não entende aquele conteúdo ainda. E o professor tem que se ligar que, tipo assim, ele tem que esmiuçar isso, o que é óbvio para ele, porque não é óbvio para as outras pessoas. Quando a gente não faz isso, a gente deixa dúvida no estudante. É a mesma coisa. A objetividade é a mesma coisa. Então a gente tem que pôr. A gente tem que. Por isso que a gente precisa desenvolver. Quanto mais informação a gente coloca, menos espaço a gente tem para desenvolver. E mais fácil a gente ter informação solta, genérica. Por isso que a gente tem que escolher bem as nossas informações para desenvolver bem as nossas informações, de forma objetiva. O vínculo com o leitor, com o corretor, é apenas o texto. Eu não vou estar do lado do corretor e dizer, ah, não, aqui é isso. Aqui é... Não, isso aqui. É só o texto. Né? Então, o texto precisa ser eu, precisa ser a minha voz plena. Não posso deixar espaço para dúvida. E eu tenho que expor os porquês necessários e os motivos para isso. Ou seja, apresentar as ideias de forma que o leitor possa entender o mais rápido possível. Tá? Isso tudo que eu botei aí. Quer ver uma coisa? Adjetivos. Adjetivos é uma classe complicada. Né? Por quê? Às vezes é bom eu colocar lá, a violência no Brasil é brutal e mata não sei quantas pessoas, eu dou uma força para o meu julgamento. Né? As políticas radicais do governo X, não sei o quê. Então eu mostro o que eu penso a partir de adjetivos. Tá? Agora, eu posso falar que, vamos pensar o seguinte, um texto sem objetividade. Se eu digo isso aqui, ó. Tá? Agora eu digo isso aqui. Vocês percebem a diferença de quando eu digo um cara grande e quando eu digo um cara que tem 2 metros e 1 de altura? Porque um cara grande pode ser 1,80, pode ser 1,90.
A minha namorada tem 1,53 de altura. Eu sou grande para ela. Eu tenho 1,80. Agora, uma pessoa grande pode ter 1,90, pode ter 2 metros, 2,10. Quando eu defino isso, eu tiro o adjetivo e eu defino, não tem mais o que discutir. Ele tem esta altura aqui. Entendem? Então, quanto mais objetivo eu for, por isso que é o diferente eu dizer assim, ó, é um grande problema a violência contra a mulher no Brasil. E outra coisa eu dizer, por dia, por hora, 3 mulheres são violentadas no Brasil todos os dias. Opa, é um dado ali a partir de uma informação, IBGE, sei lá, mas é uma informação que não se discute. Porque eu não estou dizendo que é um grande problema, estou dizendo a dimensão, o dimensionamento desse problema. E aí, para X, para Y, para Z, é a mesma coisa. Saca? Isso é a objetividade. É eu entender que a mensagem ela não chega exatamente como ela é escrita. E para ela chegar o máximo possível de como eu quero, eu tenho que explicar todos os pingos dos is. Ok? Beleza? Adjetivo é uma coisa complicada, porque é legal às vezes ter, mas não exagera. Pensa se a gente vai entender, falar a mesma língua que vocês. Como é que acontece a lacuna, gente? A lacuna acontece quando vocês preenchem na cabeça de vocês. Tá? Lembra, nada é óbvio, nada é sabido, nenhuma informação é óbvia. Pelo amor de Deus, não me coloque é óbvio que, é sabido que. Não, é sabido para você, cara pálida. Né? Para quem mais é? Às vezes para alguma pessoa não é. Nem o coronavírus, que é uma pandemia no mundo, é sabido para todo mundo, né? Porque tem gente que acha que não existe. Ok? E a concretude? Vamos para a concretude. A concretude é o que eu mais gosto. Eu acho é a qualidade que eu mais gosto. O que é concretude? Vocês entendem o que é objetividade, então? Posso seguir? Objetividade é não deixar lacunas. E a concretude é criar imagens. Tá? Concretude, gente, nada mais é do que fornecer imagens concretas para o meu corretor. Isso ajuda na objetividade. Então, trazer exemplos, né? Exemplos é a melhor maneira do nosso texto ser concreto. Porque, às vezes, o texto todo fica abstrato. Né? O que é uma falta de concretude? É lugar comum, é senso comum, é muitas pessoas sofrem com tal mazela. Isso é falta de concretude. Que tal mazela? Muitas pessoas. Né? Então, é lugar comum, é noção confusa, expressão vaga, genérica, abstrata. Por isso que eu não posso colocar lá na minha proposta de intervenção que o governo tem que conscientizar as pessoas. Conscientização é uma coisa intangível, abstrata. Não, eu tenho que deixar todo mundo em casa e botar uma multa de R$2.000 para quem sair que não for no mercado, na farmácia. E quem não entendeu ainda. Entende? Isso é uma atitude concreta. Cuidado, nossa proposta de intervenção tem que ter concretude. Tá? E criar exemplos. Isso é uma argumentação boa, uma argumentação por exemplos.
Tá? Então, o texto com concretude permite a criação de significado de uma forma muito mais fácil. Eu esmiuço e eu consigo mostrar para o corretor aquilo que eu quero. Localização espaço-temporal, né? Uma coisa é eu dizer desde os primórdios, outra coisa é eu dizer na Grécia Antiga, né? Nas populações nômades, sei lá, do século tal, antes de Cristo. Bom, aí sim. Tá? O João Cabral de Melo Neto, ele dizia uma coisa maravilhosa, ele era um poeta. Tá? Vocês já devem, acho que vocês não viram ainda com o Zilmar. Mas o Cabral, ele é aquele poeta, né, arquiteto da pedra, assim. Ele dizia o quê? Eu gosto mais da palavra maracujá do que de melancolia. Por quê? Porque melancolia é uma coisa que eu posso dizer melancolia e vocês entenderem, sei lá, cada um entende a sua melancolia. É tristeza, é choro, é depressão. A gente tem um lugar próximo de melancolia, que nem amor. O que é amor? Né? Aí você tem um lugar próximo de amor. Amor ainda é mais difícil, porque cada um ama de um jeito. Só que eu entendo melancolia de uma forma, você entende de outra. O dicionário até busca equalizar isso, mas é sempre. E maracujá não. Maracujá é maracujá. Então, por isso que ele falava lá da pedra. Pedra é pedra. Né? Os poetas eles criam muitas imagens, justamente por isso. Né? Então, a melancolia é uma ideia vaga. Todo mundo tem a sua. Maracujá não é uma ideia. Não é uma ideia vaga, por isso que ele dizia isso, né? Vocês vão perceber, gente, as músicas. Dê uma olhada em música. Sei lá, qualquer música aí, gente. Qualquer música. Me vem aquela, não tenho carro, não tenho casa, não sei o que, mas se ficar comigo é... Tipo, casa, carro, tem sempre objetos nas músicas. Né? Mas o vinho que, né? Como é que é? Aquele vinho bom, a taça não merece, é batom. Deixa que, ou seja, se cria uma imagem, né? Do batom, da taça suja de batom, do vinho bom, né? Justamente para deixar isso mais visual. Façam isso, gente. Criem imagens na argumentação. Exemplifiquem. Tá? Exemplo é a melhor maneira de trazer imagens para o texto. Mas conversa com o corretor na mesma língua. Objetos são mais contundentes que ideias. Tá? Vou até botar isso. Objetos são mais contundentes do que ideias. Questionamento? Unidade temática, concretude e objetividade. Gente, são 10h22, eu preciso vazar, porque daqui a pouco me vazam daqui. Queria saber se tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma angústia existencial aí. Tudo bem, gente? Continuem fazendo as redações. Ju, fala com o ensino. Eu não sei se o ensino está aqui. Não sou eu que tiro as fotos, Ju. Eu entreguei pro Leandro. Eu não estou mais com as redações. A foto que mando da minha redação corrigida está sem foco. Falem com o ensino. Falem com a Tiane.
Eu não tenho mais, eu não tenho mais. Eu entreguei tudo, até as notas de vocês. Tá? Tente me mandar aquela lista, aquela redação com uma página em branco, porque às vezes vem uma página muito escura. Então realmente vai ficar difícil para vocês. Já fica difícil para mim. Vocês estão ligados, né? Que mesmo se a gente tivesse presencial, eu não ia dar aula presencial, né? O inverno meu é sempre assim, eu tenho problema de rinite alérgica. Espero que não seja Covid, né? Tá bem, amores da minha vida. Só isso? Gente, um prazerzaço estar aqui com vocês novamente. Se cuidem, se protejam. Lavem minhas mãos, as coisas vão ficar difíceis. Eu acho que o meu prognóstico não é bom, tá, gente? O meu prognóstico é que a gente vá mais. Porque o que está acontecendo no Brasil? Essa coisa de fechar e não fechar, e fechar na teoria e não fechar na prática, esse lockdown que não é lockdown em alguns lugares, ele vai mantendo o contágio. Né? Se a gente parasse tudo mesmo, a gente conseguiria acelerar essa descida, mas parece que não vai ser assim. E, gente, eu lamento para aquelas pessoas que não têm computador, que não têm internet. Descobri que 50% das pessoas no Brasil hoje não têm acesso à internet. Eu achei um número meio enorme. Porque vai ter Enem, não vai ser adiado, porque depois que abrirem as inscrições vai ficar mais difícil adiar. Em termos de edital, em termos de processo. A pessoa diz assim, não, eu tinha um edital tal, eu paguei, agora mudou, eu não posso nessa data, sei lá, né? Depois que abre a inscrição com data definida, fica mais difícil. Hoje é dia 8, as inscrições abrem na segunda-feira. Vai ter Enem. Eu lamento muito para aquelas pessoas que não têm oportunidade, mas vocês estão tendo. Então eu acho que esse ano vai ficar mais fácil, se agarrem nisso. Porque mesmo aquelas pessoas que estão tendo oportunidades, às vezes não tem psicológico. Eu não sei se eu teria psicológico de estudar em casa. Eu já estou pifado aqui, imagina. Então se agarrem nisso, tá? Continuem fazendo as redações. Obviamente não é a melhor maneira, eu tenho muito, queria mostrar a redação para vocês, etc, etc. Mas a gente segue, tá bem, queridos? Um beijo para vocês, se cuidem. Semana que vem estamos aí. Qualquer dúvida, Prof. Henrique Araújo, lá no Insta. Só me chamar e dizer que é daqui, tá bom? Beijão, gente, se cuidem.